Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso aulão de terça. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E hoje, nós estamos aqui no nosso quarto aulão de terça. Isso quer dizer o quê? São 4 terças-feiras seguidas com uma aula incrível para você que quer começar os seus atendimentos em neuropsicopedagogia e às vezes não sabe nem para onde ir, nem por onde começar. Às vezes terminou ou está terminando a sua pós-graduação e não teve o embasamento necessário para você, vou dizer assim, se aventurar nessa profissão tão linda que é a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia e os seus campos de atuação. Por quê? Porque muitos profissionais não sabem quais são os campos de atuação da neuropsicopedagogia. E outros ainda confundem o campo de atuação com o local de atendimento. Então, hoje eu quero deixar bem claro, quero esclarecer todas as suas dúvidas sobre isso, Bom, então vamos lá. Antes da gente falar sobre campos de atuação, a gente precisa saber o que é a neuropsicopedagogia. E eu te pergunto agora, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência ou ela é uma profissão? E muitos profissionais ficam em dúvida sobre isso. Vamos lá, vamos ver quem acha que é ciência. Responde aí pra mim, quem acha que é ciência, quem acha que é profissão, quem acha que é os dois, responde aí pra mim os dois. Coloca um pra ciência, faz assim, ó, coloca um pra ciência, 2 pra profissão, 3 pra os dois, pra eu ver aqui o que vocês acham. O que vocês acham que é a neuropsicopedagogia? E aí eu já vou falar para vocês, porque é muito importante a gente entender. Antes da gente entender o campo de atuação da neuropsicopedagogia, a gente precisa entender o que é a neuropsicopedagogia. Então fala para mim. E eu vou dizer que as duas estão certas. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia é tanto uma ciência, um campo de pesquisa, um campo, de buscar conhecimento, quanto uma profissão prática. Por isso que eu falo que a neuropsicopedagogia é uma ciência prática, porque ela não fica só lá no campo das ideias, ela não fica só lá, na pesquisa, na experiência, nas teorias. Ela bota em prática, ela coloca em ação. Então, ela é tanto uma ciência quanto uma profissão, porque eu costumo dizer que a neuropsicopedagogia é uma ciência prática. Por quê? Porque a gente precisa do conhecimento teórico, a gente precisa do conhecimento científico, a gente precisa entender o conhecimento técnico, mas ele não fica só aqui na área do diálogo, ele não fica aqui só na área das ideias. A gente coloca em ação, a gente coloca em prática. E é bem importante a gente entender isso. Então, a gente pode entender esses dois aspectos da neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia enquanto ciência e a neuropsicopedagogia enquanto profissão. Bom, se a gente for pensar na neuropsicopedagogia enquanto ciência, a gente tem ali o seu conceito. Vamos lá, quem sabe aí o conceito, fala comigo aí do outro lado, que a neuropsicopedagogia é uma ciência prática, que está fundamentada na neurociências aplicadas à educação, na pedagogia e na psicologia cognitiva e tem como seu objeto formal de estudo entender a relação do funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana. Então, esse é o conceito da neuropsicopedagogia. Ela vai entender, o funcionamento do sistema nervoso e a sua relação com a aprendizagem humana. Então, esse é o conceito da neuropsicopedagogia. Eu adoro esse conceito, por quê? Porque quando a gente sabe o conceito da neuropsicopedagogia, a gente sabe quais são as suas bases teóricas. E a gente precisa saber, para entender a neuropsicopedagogia, a gente precisa conhecer as suas bases teóricas. Quais são as bases teóricas, então? A neurociências, a pedagogia e a psicologia
cognitiva. Tanto que neuropsicopedagogia, muita gente acha que é só um upgrade aí da psicopedagogia, bota o neurociências ali, tá tudo certo. Só que não, porque o nosso psico da neuropsicopedagogia, esse psico é psicologia cognitiva, não é psicopedagogia, tá? Então é muito importante a gente saber que a neuropsicopedagogia, ela transcende, ela deriva, ela surge a partir da neurociências, né, dessa transdisciplinaridade entre neurociências, pedagogia e psicologia cognitiva, tá? Bom, sabendo isso, o próprio conceito também nos dá o objetivo da neuropsicopedagogia, porque lá ele diz que o objetivo, né, o objeto central, o objeto formal de estudo da neuropsicopedagogia é entender a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem. Então a gente vai buscar nos aspectos lá da neurociências, nos aspectos da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso. A gente vai buscar os aspectos psicológicos, neurobiológicos, neuropsicológicos relacionados com a psicologia cognitiva. Então são os processos mentais que ocorrem no sistema nervoso e como o ser humano aprende, que a gente pega da pedagogia. Então esse é o objetivo, é entender como que o nosso sistema nervoso funciona, como que acontecem os processos superiores mentais e qual é a relação de tudo isso com a nossa capacidade de aprender, com a perspectiva humana de aprendizagem, com o desenvolvimento humano. Então, esse é o objetivo da neuropsicopedagogia. Fala para mim se você já sabia que esse é o objetivo da neuropsicopedagogia. Fala para mim se você não sabia e acabou de descobrir. Se você acabou de descobrir, pega aquele emojizinho que é da cabecinha que explode, sabe? Que tem uma cabecinha que explode, aí você coloca aí pra mim, que eu sei que você acabou de descobrir. Agora, se você já sabia, bota um coraçãozinho, que eu amo coração, gente. Então, bota um coraçãozinho, aquele emojizinho que tem os olhinhos de coração, que eu adoro. E aí, eu vou entender aí se você já sabia ou se você acabou de descobrir que esse é o objetivo da neuropsicopedagogia. Então, entender todo o funcionamento humano, entender todo o funcionamento do sistema nervoso, os nossos aspectos neurobiológicos, neuropsicológicos e qual a relação com a aprendizagem, com o desenvolvimento humano. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter esse panorama geral sobre a neuropsicopedagogia. Qual é a função, então, da neuropsicopedagogia enquanto uma ciência? Qual é a função da neuropsicopedagogia enquanto uma ciência? A neuropsicopedagogia, enquanto ciência, ela tem como função levar, né, entender o processo de aprendizagem humana, proporcionar o desenvolvimento humano que vem por meio da aprendizagem, a partir da estimulação de funções cognitivas que são os requisitos e os pré-requisitos da aprendizagem. Então, a função é a gente entender todo esse sistema, entender toda essa funcionalidade e auxiliar cada sujeito dentro da sua especificidade, dentro da sua necessidade de como é que ele vai aprender, de como é que ele vai conseguir se desenvolver, potencializar sua aprendizagem, consolidar a aprendizagem. E quando eu falo em aprendizagem, eu não estou falando em dar um estímulo, armazenar esse estímulo, pronto, aprendeu. Não, a aprendizagem, ela está muito relacionada com as funções que nós temos da memória. Que a memória, ela só vai ter efeito se a gente conseguir processar uma informação, armazenar essa informação, né? E resgatar essa informação sempre que for necessário, bem como utilizar a informação. Porque às vezes a gente lembra de umas coisas aleatórias.
mas não faz sentido pra gente. Isso não quer dizer que a gente aprendeu. Quando a gente não consegue ter finalidade para aquela informação. Então a aprendizagem é isso. Não é só ter as coisas na memória e resgatar as coisas aleatórias na memória, mas é a gente ter a capacidade de armazenar uma informação, recordar, recuperar essa informação e utilizar sempre que for necessário. Isso é aprender. E é essa função base que nós, enquanto neuropsicopedagogos, vamos auxiliar os sujeitos a desenvolverem. E é por isso que a gente precisa estimular a estrutura cognitiva, ampliar a capacidade sináptica, ampliar a capacidade de armazenamento, mas também de recordação e finalidade das informações. Então, isso é muito importante na neuropsicopedagogia. Bom, mas eu falei que nós temos aqui, então, a neuropsicopedagogia enquanto ciência e a neuropsicopedagogia enquanto uma profissão, tá? Enquanto ciência, o profissional que deseja atuar, né, na base da neuropsicopedagogia, na prática neuropsicopedagógica, ele precisa ter o conhecimento científico da neuropsicopedagogia. Ele precisa entender a natureza da ciência neuropsicopedagogia. Por isso que é importante a gente não separar essas duas coisas. Elas são duas coisas, mas elas são integradas. Elas andam juntas, elas caminham juntas para que você possa colocar a neuropsicopedagogia em prática. Então, você vai pegar todo esse objetivo, né, da neuropsicopedagogia, toda essa função, todo esse teu conhecimento, né, toda a especificidade de querer auxiliar os sujeitos nos seus processos de aprendizagem e vai levar para a prática. Então, a profissão neuropsicopedagógica vai levar à prática neuropsicopedagógica, à atuação neuropsicopedagógica. E existem duas formas de atuação do neuropsicopedagogo. E é por isso que eu quero falar com você hoje sobre os campos de atuação neuropsicopedagógicos. Muitos profissionais que terminam, né, a sua pós-graduação ou que estão cursando a pós-graduação ou que têm interesse em conhecer mais a neuropsicopedagogia têm dificuldade em delimitar quais são os dois únicos campos de atuação da neuropsicopedagogia. E às vezes, quando a gente fala, só tem dois, parece que é pouco, parece que tá faltando, parece que precisa de mais. Mas a verdade é que quando essa ciência foi estruturada e a sua prática foi estruturada, os protocolos, né, as orientações, a verdade é que essas duas delimitações, elas, pelo seu princípio, né, pelo princípio de cada campo de atuação, elas são suficientes para o neuropsicopedagogo. Então, não haverá, muito provavelmente, não haverá mais campos de atuação a serem delimitados. Por quê? Porque, segundo, né, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, juntamente com os pesquisadores que fundaram essa ciência, eles delimitaram os campos de atuação em dois. O campo de atuação, né, da neuropsicopedagogia clínica e o campo de atuação da neuropsicopedagogia institucional. E a gente não tem nenhuma outra, né, forma de atuação. E eu já vou explicar para vocês por que a gente não tem outra forma de atuação, por que somente o clínico institucional já dão conta da demanda e por que muita gente confunde campo de atuação com local de atendimento, com público-alvo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas. Que agora a gente vai começar a falar de campos de atuação. Então eu estava falando que palavras que são consideradas falsos cognatos são palavras de língua estrangeira que são parecidas ou na grafia ou no fonema, né, ou no som, com palavras do nosso idioma, mas que são palavras que são totalmente diferentes, não são palavras sinônimas das do nosso idioma. Então, assim, por exemplo, deixa eu pensar uma palavra que é um falso cognato. Push, né? Push. Fala em inglês, né? Push. Parece que tá falando push. Escreve P-U-S-H, né? Push. Pra gente parece push, né? Push, push.
Mas a verdade é que push é empurre, é empurrar, é o verbo empurrar. Então, olha, é um falso cognato, tá? E por que eu tô falando de inglês agora na aula de neuropsicopedagogia? Porque eu quero que você entenda o que é um falso cognato, tá? O que é um falso cognato. Eu não consigo me lembrar outras palavras, porque agora me deu um branco em relação a essas palavras falsos cognatos, mas tem várias, tá? Existem várias. O espanhol tem muitas palavras de falso cognato, até porque são idiomas parecidos, são línguas parecidas, então parece que está falando uma coisa, está falando outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, se eu falar assim, no espanhol, embaraçada, né? A palavra embaraçada. Parece que tá desconcertada, parece que tá, né, sem jeito, sem graça. Pra gente, né? Ela ficou embaraçada com a situação. Ela se embaraçou com a situação. Mas embaraçada, no espanhol, é grávida. Então, não é sem graça, hein? É grávida. Então, enfim, se não me engano, é isso, tá? Se não me engano, é isso. Bom, então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente tá falando de idiomas. Porque os campos de atuação da neuropsicopedagogia, eu gosto de fazer a analogia deles com palavras de falso cognato. E você vai entender o porquê. Quando a gente fala, então, falso cognato, a gente está com uma palavra parecida com aquela que a gente tem no nosso senso comum, mas ela quer dizer outra coisa. No caso da neuropsicopedagogia clínica, o que falar para você, neuropsicopedagogia clínica, te dá a sensação? Da hora, é impossível se você não lembrar de uma clínica médica, se você não lembrar de uma clínica, de um consultório, de pessoas, né, um atendimento com jaleco, enfim, é muito difícil você não fazer essa associação direta de neuropsicopedagogia clínica com uma clínica neuropsicopedagógica, com um consultório neuropsicopedagógico. É muito fácil a gente fazer essa associação. Assim como se eu falar para você assim, não, eu atuo com neuropsicopedagogia institucional. É muito fácil você fazer associação direta de que eu trabalho numa instituição, de que eu trabalho numa escola, que eu trabalho numa empresa, que eu trabalho num hospital, que eu trabalho num CAPS, que eu trabalho numa instituição. É muito comum. Você vai fazer essa associação direta e é muito natural. Por isso que eu brinco que elas são falsos cognatos. Por quê? Porque esse não é o campo de atuação clínico e não é o campo de atuação institucional. Ele não está relacionado, o campo de atuação não está relacionado com a palavra clínica nem com a palavra institucional. Essas duas palavras, elas foram utilizadas para criar, delimitar a atuação profissional. E sabe qual é o princípio que delimita o campo clínico e o difere do campo institucional? O princípio do atendimento clínico. Agora você anota isso, porque isso é importante. Vai fazer assim, eu quero ver cabeças explodindo aí. Eu vi que alguém botou cabecinha explodindo aqui. Eu quero ver essa cabeça explodindo agora. Porque o campo de atuação clínico, o princípio da atuação do neuropsicopedagogo clínico está relacionado com o atendimento individualizado. Olha só, o atendimento individualizado. Então, quando você, profissional, atende um paciente por vez, um paciente por sessão, um paciente por atendimento. Olha só, este é o princípio do campo de atuação clínico. Veja como ele não está relacionado com uma clínica nem com um consultório. Ele está relacionado com o princípio do atendimento individualizado. Este é o atendimento clínico. E o atendimento institucional, ele se difere, por quê? Porque ele está relacionado ao atendimento coletivo. Então, se você atender individual, você está realizando atendimento clínico. Se você atender em grupo, você está realizando atendimento institucional. Essa é a principal diferença do campo de atuação
do campo de atuação, porque existem protocolos um pouco diferentes para cada um dos dois campos de atuação, mas nada que saia das bases da neuropsicopedagogia, eles são bem delimitados na mesma base, o que difere um pouquinho é o protocolo do atendimento. Mas este é o verdadeiro o diferencial que delimita o campo de atuação da neuropsicopedagogia. E é por isso que a gente não precisa de mais campos de atuação. Por quê? Ou você vai atender individual, ou você vai atender em grupo, né? Porque vamos lembrar que o coletivo, 2, dupla já é grupo, dupla já é coletivo, né? Vamos ter isso em mente, que o atendimento coletivo, a partir de 2, já é atendimento coletivo. Então, não faz sentido a gente pensar em outros campos de atuação da neuropsicopedagogia. Não faz sentido a gente pensar no hospitalar, por exemplo, como um campo de atuação. Por quê? A neuropsicopedagogia hospitalar, agora você já viu que existe um campo da neuropsicopedagogia, existe uma natureza da neuropsicopedagogia enquanto ciência e a natureza da neuropsicopedagogia enquanto profissão. Quando a gente fala em ciência, a pós-graduação está aqui, na ciência. A pós-graduação que você faz vai te dar o título de neuropsicopedagogo. A pós-graduação que você faz. Então, não importa se você fez pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, neuropsicopedagogia institucional, neuropsicopedagogia educação especial inclusiva, neuropsicopedagogia gestão escolar, neuropsicopedagogia hospitalar. Você vai ter o título de neuropsicopedagogo. Você vai atuar como neuropsicopedagogo. Você vai ter ali no campo da ciência, o conhecimento no âmbito da ciência. Na atuação, você pode escolher se você quer atuar clínico ou institucional, porque o escolher no campo de atuação é escolher se você vai realizar atendimento individualizado ou se você vai realizar um atendimento coletivo. E o coletivo e o individualizado você pode realizar no hospital. Então, quando me perguntam assim, e a neuropsicopedagogia hospitalar? Você vai aprender, teoricamente, dentro dessas pós, o protocolo, né, de cuidados sanitários, de saúde pública, dentro, né, desses espaços. Mas o campo de atuação, você vai ou atender individualizado, que é clínico, ou você vai atender em grupo, que é institucional. Então, o local vai ser um hospital, o local é neuropsicopedagogia hospitalar, mas o campo de atuação ou é individualizado ou em grupo, ou é clínico ou é institucional. Ficou claro isso, gente? Porque isso é muito importante. Isso é algo que é muito importante para você saber. Isso é algo que é muito importante para você ter esse conhecimento. Porque muitos profissionais não têm esse conhecimento e aí acabam tentando realizar a sua prática, mas não conseguem, porque não sabem dessa diferença, porque não conhecem os seus campos de atuação e isso causa insegurança, tá? Bom, falando ainda em neuropsicopedagogia enquanto profissão, já que nós estamos falando do campo de atuação, a gente tem também que identificar ali o público-alvo. Então, nós temos protocolos da neuropsicopedagogia, mas todos eles são adaptáveis, né, de acordo com cada público-alvo. E o público-alvo da neuropsicopedagogia é imenso. Você vai escolhê-lo por faixa etária. Então, faixa etária vai definir o público-alvo da neuropsicopedagogia. Então, a gente tem como público bebês, a gente tem como público pré-escolares, a gente tem como público escolares, crianças e adolescentes, a gente tem como público adultos, idosos, né? Todos esses são públicos-alvos da neuropsicopedagogia e vão estar relacionados com a profissão do neuropsicopedagogo, com a atuação neuropsicopedagógica. Por isso que é importante que a gente conheça, que a gente saiba sobre esses campos de atuação, tá? Ficou claro, gente? Ficou claro? Ficou claro? Espero que sim. Vamos lá. Bom, então aqui, ó, os campos de atuação clínico e institucional, a gente já falou. Aí eu trouxe para vocês a CBO, tá? O que é a CBO, gente? Pelo amor de Deus, não vai me botar em carimbo, não vai me botar em seus documentos a CBO, porque a CBO é um número de classificação brasileira das ocupações, tá?
Quer dizer que a neuropsicopedagogia já está legitimada para ser desempenhada, né, para ser praticada em qualquer lugar do Brasil, tá? E a CBO, então, ó, vejam como são dois campos de atuação. O clínico e o institucional, eles vêm para legitimar isso que eu tô falando para vocês em relação a essas duas possibilidades de atuação. Porque ou vai ser individualizada ou vai ser de maneira coletiva, tá? Então, essa aqui é a CBO, tá? Eu até vou falar um pouquinho sobre a CBO, mas não vou falar hoje não, tá? Eu vou fazer um aulão só sobre a CBO para vocês. Mas o que eu quero dizer, não precisa colocar em carimbo. Se você põe, tá tudo bem, mas não precisa, porque colocar o número da sua CBO no seu carimbo, junto com a expressão neuropsicopedagoga clínica ou neuropsicopedagoga institucional, é a mesma coisa que você repetir a fala, porque aquele número da CBO, ele é sinônimo da profissão. Então, é como dizer a mesma coisa. Ele serve porque ele é um catálogo. E nesse catálogo, a gente vai identificar a natureza da profissão. E ele só tem serventia para o contador, para quem vai pagar, contratar um profissional daquela profissão, porque aí tem que pagar aquele piso salarial e a CBO ela vai mostrar qual é a natureza dessa ocupação e qual é o piso salarial que deve receber, tá? No caso, nós estamos enquadrados nos técnicos educacionais, então a gente vai receber um salário, se for contratado por uma instituição, né, 20 ou 40 horas, enfim, você vai receber um salário compatível com um técnico educacional, né, um professor, geralmente um licenciado, né, com pós-graduação, tá? Esse é o nosso piso salarial. Bom, com relação à neuropsicopedagogia hospitalar, eu coloquei nos slides, mas eu já passei ela, já atropelei ali, né? Ela vai ser um conhecimento de um local de atendimento. Você vai atender em hospitais, mas o campo vai ser ou clínico ou institucional, tá? E aí, qual é, então, se eu falei, né, de local e de campo, qual é a diferença entre campo de atuação e local de atuação? Então, vamos lá. O campo a gente já viu, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. O campo a gente já viu. Clínico institucional, atendimento coletivo, atendimento individualizado. Agora, que local que eu posso realizar esses atendimentos? Posso realizar esses atendimentos a home care, que é ir à casa do meu paciente, tá? Posso realizar a home care. Posso realizar num consultório, posso numa clínica, num consultório, numa escola, num espaço próprio. Eu mesma comecei a home care. Depois, esse espaço aqui, você tá vendo aqui, ó, dessa sala, antes de eu colocar esse papel de parede, tem pessoas que talvez lembrem, era uma paredona preta de giz, que eu usava esse espaço aqui, eu coloquei tatames aqui, a outra sala ali do lado, eu coloquei uma mesa de atendimento e uma mesa grande de reuniões, e a gente usava esse espaço aqui para fazer atendimento. Então, você pode ter um espaço próprio, um espaço na sua casa. Você pode realizar também esse atendimento em coworkings, que são salas, espaços que você aluga por hora, então facilita, né, para você não ter um custo muito grande de aluguel mensal, você aluga ali a hora, o período que você vai utilizar. Você pode realizar também esses atendimentos em empresas, em casas-lar, né, lar de idosos, lar de crianças, orfanatos, né, e também em hospitais, em posto de saúde, CRAS, qualquer instituição que precise de um profissional que vá desenvolver, potencializar a aprendizagem, tá? Vamos lá. Terminamos então o nosso tema de hoje. Eu quero fazer esse convite para você toda terça-feira, o nosso aulão de terça. O que você achou? Conta pra mim se você gostou desse conteúdo, se valeu a pena ficar aqui nessa aula, se você aprendeu alguma coisa. Se gostou, tá no Instagram, já bota um coraçãozinho aí pra mim, que eu quero ver a reação de vocês, se vocês gostaram dessa aula, porque eu preparei ela com muito carinho. Esses slides vão estar disponibilizados lá pros meus alunos lá da autoridade, a partir, como hoje é a quarta aula, então provavelmente a partir da semana que vem, da terça ou quarta-feira da semana que vem, vocês vão receber na plataforma de vocês quem é aluno do método.
vai receber na plataforma uma nova aba, porque eu vou dando muitas abas lá para vocês, né, estudarem. Então vai ser a aba dos aulões de terça. E eu vou colocar todos os aulões desde a primeira semana até agora e todos os que a gente for tendo durante o ano, eu vou colocar lá e sempre que eu fizer um materialzinho de apoio como slide, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, ativa o lembrete para quem tá aqui no YouTube, já tem lembrete das próximas aulas, segue, né, o canal, que também ele manda as notificações, para você não perder nenhuma aula. Eu já vou dar antecipação para você na nossa próxima aula, dia 17/5, às 17 horas, né? Não é 17h05, mas às 17 horas, e a nossa aula vai ser bem prática. Para que serve o estrupe de palavras? Você sabe para que serve o estrupe de palavras? Você sabe para que usar o estrupe de palavras na avaliação neuropsicopedagógica? Então, semana que vem, esse é o tema que você não pode perder, você não vai querer perder e ele não vai ficar gravado. Lembre que ele fica gravado alguns dias só, no máximo aí uma semana, depois sai do ar e vai entrar na plataforma dos alunos do método Autoridade NeuroPP, o método Karen Denise, tá? E falando já no método, vou falar de novo o nosso segredinho para quem é da lista VIP. Turma 11 abriu hoje, presente, semana de aniversário. Gente, no último dia 7 de maio, nós realizamos aí o aniversário. Na verdade, a gente não fez uma festa nem nada, porque a gente vai trabalhar um mês agora de aniversário do método. Por quê? No final do mês, a gente vai fazer um evento com entrega de troféu para as minhas alunas, para os meus alunos que foram, né, destaques aí, que estão vivendo de neuropsicopedagogia. Então vai ter troféu vivendo de neuropsicopedagogia, plaquinha que os alunos vão receber em casa, mas precisa preencher o formulário que também foi por e-mail, pro e-mail dos alunos, hein? Vai ter o troféu, vocês vão poder, né, concorrer em várias categorias e as outras categorias vocês vão receber um certificado, né, bonitinho aí, digital, bonitinho para vocês, que é os certificados aí das outras categorias além do Viver de Neuropsicopedagogia. O VDN tem troféu, tá? Quem tá vivendo de neuropsicopedagogia tem que preencher o formulário para ganhar o troféu, para eu mandar fazer o troféu para vocês. E tem outras categorias também pra gente fazer aí, vai ter certificado. Então, esse mês de maio é um mês festivo, é um mês muito festivo. E como o dia do aniversário do método, que nós completamos 2 anos de existência, gente. 2 anos de método Karen Denise, antes era chamado carinhosamente, né, de treinamento autoridade em NeuroPP. 2 anos que nós estamos impactando vidas, que nós estamos transformando profissionais, fazendo com que a neuropsicopedagogia seja colocada em todos os cantos deste Brasil. Então eu estou muito feliz, mas foi no sábado, e sábado, gente, foi véspera de Dia das Mães, todo mundo aí tava com seus afazeres, eu acabei assim só fazendo um postzinho de comemoração, mas eu falei assim, não, essa semana então a gente vai ter que dar um presente pro pessoal que tá na nossa lista de espera, que quer entrar. Todos os dias eu recebo mensagem de pessoas querendo participar do método e nós estamos abrindo então como um presente de aniversário a turma 11. Mas ela não vai ter link para vocês entrarem quem não tá na lista VIP. Então você precisa entrar na minha lista VIP, precisa entrar na lista de espera. As inscrições abriram hoje e vão ficar abertas até sexta-feira ou até esgotarem as vagas, porque a turma 11 tem uma quantidade de vagas também. Porque vocês sabem que eu dou acompanhamento para os meus alunos, né? A gente tem aí aulas ao vivo, eu tiro as dúvidas, tem a plataforma, tem os canais de atendimento. Então, a gente tem um limite de vagas, tá? E a turma 11 é uma turma de presente, é uma turma já muito amada, desde já, né? O pessoal tá chegando hoje, já tem alunos na turma 11. Sejam muito bem-vindos, inclusive, daqui a pouco eu aprendo o nome de vocês. Então, para quem tá no e-mail, tá? Então, se inscreve na minha lista VIP. Se você já tá na minha lista VIP, fuça lá seus e-mails. E caso você não encontre, manda uma mensagem, então, pra minha equipe. Pode ser pelo e-mail. Acha o último e-mail meu lá. Responde, tá? O e-mail suporte@neuroppcwb.com, ou então fala com o meu time no WhatsApp, tá bom? Que elas vão mandar o link para vocês, porque as vagas vão até... A inscrição a gente quer deixar até sexta-feira, mas se as vagas acabarem antes, a gente vai encerrar. Então faça planos, porque é o menor valor desde 2021.
tá? É um super presente que eu tô dando realmente pra você que faz parte da lista VIP. Não vai mais ter esse valor, aliás, nunca teve esse valor, não vai mais ter, provavelmente esse ano, né? Esse valor não tem, porque teve o reajuste da turma, tá bom? Mas eu queria fazer esse último presente pra vocês, que é dar um super desconto. Eu fiz o mínimo que eu podia pra poder dar o melhor conteúdo de neuropsicopedagogia para você, o melhor treinamento, o melhor passo a passo e o meu método prontinho para você construir essa autoridade, se tornar uma referência em neuropsicopedagogia. Então, se você quer entrar, a hora é agora, tá? E semana que vem, quem vem pro aulão de terça, para que serve o estrupo de palavras. Eu espero você, ó. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.